Olá pessoal, vamos falar agora um pouco sobre o vírus da imunodeficiência felina. Ele é um retrovírus pertencente ao gênero lentivirus, faz parte também do mesmo grupo do HIV humano, da imunodeficiência dos símios, da AIE. São conhecidos 6 subtipos de FIV entre os gatos, são denominados de A até F, e no Brasil o subtipo mais comum é o subtipo B. Essa é a distribuição mundial dos subvírus da FIV. E é muito importante a gente ter noção de como o vírus da FIV se apresenta para a gente na rotina clínica. Pode acometer tanto felinos domésticos como os silvestres. Gatos acima de 6 anos de idade, machos, geralmente com acesso à rua. A gente vai falar já o porquê disso. A ocorrência, os últimos estudos mostraram uma ocorrência de cerca de 17% no Rio de Janeiro, 11% em São Paulo. Nos Estados Unidos já bem menor, uma incidência de geralmente 7% por aí. E com relação à saúde pública, a importância do vírus da FIV é que ele é usado como um modelo de estudo para o HIV. Esses gatinhos fluorescentes aí foi um estudo que foi realizado há alguns anos para verificar o desenvolvimento de uma defesa, usando uma parte de vírus do cromossomo dos macacos, uma parte de vírus humano e vírus felino, juntando com a fluorescência para mostrar que isso era passado de geração em geração. A forma de transmissão ele pode ocorrer de forma direta. A FIV, ao contrário da FeLV, que é chamada de doença do gato amigo, a FIV já é chamada de doença do gato inimigo, porque a forma mais comum de transmissão é pelas mordeduras e arranhaduras. Então, enquanto o vírus da FeLV é mais transmitido pelas lambeduras, e por isso ele é chamado de doença do gato amigo, o vírus da FIV precisa ser inoculado. Pode ocorrer também a transmissão pelas lambeduras, mas em menor escala do que pelas mordeduras. Ocorre ainda uma transmissão transplacentária, e aí é importante a gente ter cuidado quando for fazer o teste, porque a gente vai ter que diferenciar entre infecção e presença de anticorpos maternos. Pode ocorrer alguma transmissão também pela amamentação e alguns estudos sugerem a transmissão pelo sêmen, mas ainda não tem nada muito comprovado. Pela forma indireta, pode ocorrer transmissão por transfusões, quando o doador não é testado. Pelos fomites, como a gente falou também lá na FeLV, potinhos de água e comida podem também causar essa transmissão. E alguns autores sugerem que possa ocorrer transmissão por artrópodes, embora não exista nada comprovando isso. No gato, como o vírus de equino, ele ocorre transmissão por artrópodes, o vírus da imunodeficiência de equinos, sugere-se que outros vírus de imunodeficiência sejam transmitidos também por artrópodes, mas não tem qualquer comprovação disso nos gatos. Mas e aí, como é que ocorre o desenvolvimento da doença no gato? Primeiro ocorre a inoculação, o gato briga lá, tem o vírus inoculado no organismo. Em seguida, esse vírus ele migra para o timo, região ali do timo, e faz depressão de células T. E tem uma primeira replicação. Chega a linfócitos, monócitos e macrófagos. E existe a primeira, então, viremia, a primeira fase aguda. Vale ressaltar que na fase aguda, não necessariamente esse animal vai desenvolver alguma sintomatologia que chame a atenção do tutor. Nesse momento, a gente tem células CD4 e CD8 normais, linfócitos B também em níveis normais, e o vírus pode chegar a acometer astrócitos, células dendríticas, lá no sistema nervoso.
Evoluindo, ocorre uma depressão de linfócitos e um aumento de células B, ok? Em seguida, ele se torna, então, um portador assintomático. Na fase aguda, ele pode ter uma linfadenopatia, ele pode ter um pouco de febre, pode ter um complexo de gengivite e estomatite, entre outros sinais, mas também pode não ter sinal algum e depois ele se tornar um portador assintomático, o que pode levar anos. Ele é chamado de lentivírus justamente porque ele pode ficar anos no organismo sem apresentar qualquer alteração clínica. Em seguida, ele pode levar a uma linfadenopatia generalizada, como uma leucopenia, e aí a gente já começa a perceber uma sintomatologia clínica, certo? E ocorrem também, como a gente tem uma leucopenia, uma deficiência no sistema imune, podem ocorrer infecções oportunistas, neoplasias, enfraquecimento, anorexia, lembrando que aqui nessa fase ele já é provavelmente um animal idoso, ok? E aí, quando ele chega nessa fase e a gente consegue fazer de alguma forma um controle, uma manutenção nesse organismo, o próximo passo é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Mas vamos então separar isso pelos estágios. O estágio 1 é aquela fase aguda, são 4 a 6 semanas após a infecção. Os animais que desenvolvem sinais clínicos, eles podem fazer uma febre, como eu falei para vocês, uma leucopenia transitória, podem fazer uma linfadenopatia, CD4 e CD8, como eu falei lá atrás, vão estar normais, pode começar a desenvolver uma estomatite, dermatite, às vezes uma anemia, ou, como a gente falou, uma ausência total de sinais clínicos. E esse estágio dura de dias a semanas. No estágio 2, em que ele é um portador assintomático, pode durar anos. E aí, com o passar desses anos, a gente vai tendo uma diminuição de neutrófilos, de linfócitos totais, de células CD4 e aumento de células B. Passando essa fase, a gente vai chegar no estágio 3, que é a persistente linfadenopatia generalizada. E aí, esse estágio também pode levar meses a anos, porque não necessariamente o animal vai ficar totalmente debilitado, tá? E a gente tem que lembrar que o gato é um animal muito discreto e é um animal que dorme bastante. E como o estágio 2 já durou anos, esse animal no estágio 3, ele pode também já ser um idoso, já estar entrando na fase idosa e a diminuição da atividade pode ser encarada pelo proprietário como algo da idade. E às vezes ele não leva o animal ao veterinário porque ele acha que aquilo é normal. Alguns animais apresentam anorexia, que muitas vezes o proprietário encara tanto a anorexia como o emagrecimento como algo da idade. As pessoas veem assim, que os idosos tendem a perder massa magra, tendem a perder peso. Então, eles acham que isso é normal em velhos de forma geral. E aí, o gato está ficando velho, então tá normal, está comendo menos, está dormindo mais, está emagrecendo porque está comendo menos. Não precisa levar no veterinário. Mas, às vezes, ele pode ter uma febrinha e alguns tutores, sendo mais atentos, podem perceber isso. E aí, eles levando no consultório, a gente às vezes pode encontrar uma anemia com ou sem leucopenia. No estágio 4, que já é o estágio do complexo relacionado à AIDS, é um estágio que dura cerca de 6 meses a 2 anos e geralmente é a fase em que eles levam para o consultório, quando eles começam a perceber realmente alterações clínicas evidentes. E aí a gente tem uma diminuição de células CD4 e um aumento de células CD8. No estágio 5, que é a fase terminal, a síndrome da imunodeficiência adquirida propriamente dita, 10% dos felinos que chegam nessa fase, que não morreram antes, 10% dos animais que passaram do estágio 4 chegam no estágio 5.
E aí a gente tem outras coisas, né? A gente tem infecções oportunistas, como o complexo respiratório, toxoplasmose, criptococose, candidíase, demodicose, enfim, uma série de infecções que vão se valer justamente dessa fase terminal, em que a gente já tem uma imunodeficiência totalmente estabelecida, né? E, além de tudo, o animal já é idoso, então ele já está mais propenso realmente a desenvolver outras doenças, como linfoma, doença renal crônica, neuropatias, né? E aí a gente vai encontrar anemia, azotemia, que não vai ser mais responsiva a tratamento. São animais que geralmente chegam hipotérmicos e têm um esgotamento das suas funções orgânicas. Esses animais geralmente são os que vão a óbito mais rapidamente. E aí, como é que são as manifestações clínicas da FIV, então, já que boa parte do tempo o animal está assintomático, né? Como a gente viu lá atrás, a gente pode ter uma linfadenopatia, vocês vão palpar o gato todo e vão encontrar aqueles linfonodos aumentados. Doenças da cavidade oral são muito comuns, são bem mais comuns na FIV do que na FeLV. As síndromes neurológicas podem ocorrer uma vez que o vírus pode chegar lá nos astrócitos e nas células dendríticas. Nós vamos ter uma síndrome do enfraquecimento progressivo, né? O animal vai ficar mais prostrado e aí, como eu falei para vocês, muitas vezes o tutor ele associa isso com o aumento da idade do animal. Como ele pode desenvolver doença renal crônica, e aí a gente tem dois lados, né, dessa mesma moeda. A doença renal crônica, ela pode se desenvolver por conta da idade. A gente sabe que os gatos eles tendem a fazer uma doença renal crônica com o passar dos anos, mas isso também pode ser causado pela presença do vírus da FIV. É comum ocorrer também a doença ocular da clamidiose, que a gente vê lá no complexo respiratório. Outras manifestações, doenças de pele podem ocorrer, neoplasias, infecções secundárias na pele, anemia, febre, como a gente já falou, e também manifestações como diarreia e icterícia. Aqui só alguns exemplos para vocês verem: um animal ictérico, um complexo gengivite-estomatite, e aqui um animal bastante magrinho, né, uma perda de peso bastante acentuada. E como que a gente faz o diagnóstico? Em geral, a gente faz ou o teste ELISA, né, que a gente faz aquele snapzinho da IDEX. Ele vai dar positivo nos estágios 2, 3 e 4 e vai dar negativo nos estágios 1 e 5 por conta da resposta de anticorpos, né, presença de anticorpos no organismo. É importante vocês lembrarem que o teste, tanto o ELISA como o imunocromatográfico, eles detectam anticorpos, o que é diferente da FeLV, que detecta antígeno. Beleza? Existe também o teste da imunofluorescência, teste de PCR e o Western blotting. Mas o que a gente faz mais comum é o ELISA e o imunocromatográfico. Entrando na parte já de tratamento, como é que a gente trata a FIV? Vocês devem lembrar lá da FeLV que a gente não vai ter exatamente um tratamento específico muito determinante para a doença, né? O que a gente faz com mais frequência é o tratamento inespecífico, é dar suporte para o animal, para que o organismo dele consiga ter forças de lutar contra aquela infecção e, principalmente, aí, contra as infecções oportunistas, que muitas vezes acabam piorando bastante o quadro clínico do animal. Então, a gente vai, quando necessário, fazer uma fluidoterapia, se o animal está desidratado, e muitas vezes o animal que está anoréxico, ele está desidratado também, porque se ele não come, né, se ele está evitando ir comer, muitas vezes ele evita ir beber água também, né, a gente vai fazer um suporte nutricional, lembrando aí que o gato não pode ficar muito tempo com depressão de proteína, né, na diminuição na ingestão proteica, porque ele vai desenvolver uma lipidose hepática. E da mesma forma que eu falei na outra aula,
Se vocês têm uma suspeita de gato com lipidose hepática, nunca façam soro glicosado. Nunca coloquem aqueles suplementos que tem glicose no soro, tá bom? Porque vocês vão agravar muito e podem até levar esse animal a óbito. Só um OBS. Antibiótico terapia, nos casos em que a gente tem infecções secundárias, em que a gente tem infecções oportunistas. Alguns casos, né, a gente viu ali anemia, né, alguns casos mais graves a gente pode precisar de transfusões e fazer os tratamentos sintomáticos, anti-inflamatórios, corticoides quando necessário, e em alguns casos pode ser necessário fazer a eritropoetina. E aí vocês podem me perguntar, mas eu vou fazer corticoide se o animal já está imunossuprimido, se ele já está com problema na imunidade? Você tem que lembrar que nem toda dose de corticoide é imunossupressora. E mesmo assim, em alguns casos, pode sim ser necessário fazer dose imunossupressora de corticoide. Tá? Vocês vão ter que avaliar caso a caso. O tratamento específico, a gente tem a zidovudina, a gente tem a lamivudina, a gente tem até aquele medicamento que faz uma associação das duas, e a gente tem o raltegravir, que inclusive foi testado aí contra o coronavírus humano. Né? Qual é o problema? O mesmo problema que a gente viu lá na FeLV. Né? A gente não pode prescrever, né? Nós como médicos veterinários não podemos prescrever, a farmácia não aceita receita veterinária. Fora isso, o preço, né? São preços bastante elevados e que boa parte dos nossos clientes não vai poder arcar. Principalmente porque são remédios que vocês vão comprar uma caixinha para cada mês. Além disso, a gente tem aí os efeitos tóxicos dessas drogas. Então, elas fazem, às vezes, efeitos nefrotóxicos, que se você tem um animal que é doente renal, né, você vai só acabar piorando o quadro dele e até levando ele a óbito de forma mais rápida. A profilaxia é sempre o mais importante. Adotou um animal, faz quarentena, né, faz o primeiro teste, depois faz quarentena. É importante lembrar que os testes de FIV são recomendáveis fazer a partir dos 6 meses de idade, né, para a gente não ter influência aí dos anticorpos maternos. Evitar a superpopulação de animais, como nós já falamos nas outras aulas. Evitar o acesso à rua, né, a gente sabe que os animais que não são castrados, eles, principalmente em ambientes que são pessoas que moram em casa, né, que não moram em apartamento, cujas casas não são teladas, o animal tem como ter acesso à rua. Se ele não é castrado, ele provavelmente vai usar esse acesso à rua, né, ele vai atrás de fêmeas que estiverem no cio, ele vai brigar com outros gatos machos para defender o território, e aí é por isso que os gatos machos entram, né, principalmente no grupo de risco, são a maioria no grupo de risco em relação às fêmeas, porque eles brigam para defender o território, porque eles brigam por fêmea, enfim. Então, assim, evitar acesso à rua. O que eu costumo falar para os meus clientes é que gato não precisa ir passear, não é filho adolescente, não tem que ir para a rua. Deixa o gato em casa, o lugar de gato é em casa. Separar os animais contaminados, higienizar, principalmente aí a gente falando de internação, né? Higienizar objetos, utensílios, fazer higienização pessoal, nós já falamos sobre isso nas outras aulas. É importante que a gente atenda ao animal e faça higienização pessoal antes de atender outro animal. Estamos mexendo na internação, vamos fazer limpeza de um gatil, a gente lave as mãos antes de fazer a limpeza do próximo gatil, para evitar que a gente transmita, né, doenças de um gato para o outro. Testar todos os animais, e aí, como a gente já falou, animais para FIV, o ideal é acima de 6 meses. Se o tutor adotou um gatinho jovem com menos de 6 meses e ele quer testar e der positivo para FIV, é importante que ele seja retestado, né, para ter certeza de que ele é realmente positivo e que esse não é um falso positivo por conta dos anticorpos maternos. E
Com relação à vacinação, nós não temos vacinação contra a FIV aqui no Brasil. Lá fora existe uma vacina contra a FIV, mas o problema é que a partir do momento que você vacina, o teste vai sempre dar positivo, né? Uma vez que o teste detecta anticorpos e a vacina ela produz anticorpos, certo? É diferente aí da FeLV, que você vacina e a vacina não interfere no teste. Na FIV não, na FIV você vai ter interferência. E aí tanto no teste rápido como na PCR. O prognóstico dos animais assintomáticos é variável. Os gatos eles podem viver anos com FIV, super de boa, sem apresentar alteração clínica, sem ter nem infecções secundárias, né, oportunistas, nada disso. Eles podem ficar muito bem. Mas para os animais sintomáticos, aqueles de fases terminais, o prognóstico já é bastante reservado. Certo? Pessoal, era isso. Qualquer dúvida, vocês já têm meu contato. Podem me procurar no Instagram, no e-mail, no WhatsApp, certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição aí para vocês.